Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Empreendedores com Missão. Você está no podcast certo se você quer ativar a sua vida no empreendedorismo e entender aquilo que Deus quer para você, para o seu negócio e para o seu propósito de forma geral. Este podcast está incrível, então eu já quero te convidar a você se inscrever nesse canal, ativar as notificações para receber todo o conteúdo que vai ser postado aqui e você não pode ficar de fora. Então faça isso nesse exato momento. Nesse podcast eu tenho a honra de convidar, de apresentar, de entrevistar uma pessoa que vai trazer muito conteúdo de empreendedorismo com missão nesse podcast. Vou apresentar o meu convidado. Ele tem 27 anos, ele é nascido e criado aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ele é formado em administração de empresa pela Universidade Rural Fluminense. Ele é guia de turismo, professor de logística pelo Senac e ele é empreendedor com Empreendendo com Jonão. Ele tem um sonho de tornar a Baixada Fluminense mais valorizada e conhecida através do turismo. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que meu amigo Jonão. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito bom estar aqui falando sobre empreendedorismo e sobre missão, né? Que é algo que a gente vive diariamente. Muito obrigado pela oportunidade. Ah, que bom. Ô, Jonão, acredito que muitos dos nossos seguidores, né, quem acompanha a gente aqui no podcast, conhece o Jonão, conhece o Trilhando com o Jonão, mas rapidinho, se apresenta pra gente quem é o Jonão. Pode ser em poucas palavras e a gente vai ter muita oportunidade de falar isso ao longo do podcast, mas quem é o Jonão? Bem, o Jonão, né, é o Jonathan, que poucos conhecem como Jonathan, hoje está mais conhecido como Jonão, mas é uma pessoa, eu tenho 27 anos, como você apresentou, né, uma pessoa que tem um sonho e missão de valorizar a Baixada Fluminense e que ama muito o que faz, que ama muito tá trazendo esse propósito e levar as pessoas também para essa mesma missão. Vascaíno, né? Sou vascaíno roxo, é quase preto, né? Preto e branco. É uma característica minha que alguns conhecem. E também que sou agora o esposo, né? Casei agora tem 6 meses. E que é apaixonado por Cristo também, que é que trouxe esse propósito para mim foi Jesus e sou essa pessoa, né, que eu busco estar sempre me conectando com todos e aprendendo também com todos. Ah, muito bacana. O Jonão, você tem hoje uma agência, né, que é a agência de turismo Trilhando com o Jonão. Isso. E você está falando aí, inclusive, que Jesus te deu, né, essa estratégia. Fala pra gente como que surgiu, né, o Trilhando com o Jonão, o que é o Trilhando com o Jonão, o que a sua agência se propõe a fazer, inclusive qual o diferencial dela de estar localizado na Baixada, e você tem falado sobre isso, né? Para quem não conhece, a Baixada é a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Faz parte disso. Faz parte da região metropolitana, está um pouco longe da capital do Rio de Janeiro e uma região conhecida pelo braço operário, né? Aqui estão os trabalhadores que saem da Baixada Fluminense para trabalhar na zona sul do Rio de Janeiro, nos pontos turísticos, no centro do Rio. E aí a sua agência tem como proposta principal fomentar o turismo nessa região que muito tempo foi vista como subúrbio, região metropolitana, região dormitória. Algumas pessoas até falam cidade dormitória, né? As pessoas vão lá só para dormir. Fala um pouquinho desse seu objetivo, né? Dessa sua proposta de valor com o Trilhando com o Jonão. Bem, o Trilhando ele surgiu há muito tempo atrás, né? Deus me deu um propósito de orar pela Baixada Fluminense. E aí, pra mim era meio doido, veio assim, só podia ser Deus, porque era um desejo de orar pela Baixada Fluminense e fazer a Baixada Fluminense que o índice de violência, né, pudesse diminuir. Só que eu sempre fui uma pessoa muito prática, né, então eu sempre gostei de fazer algo por aquilo que eu acreditava. E aí eu não queria ficar fazendo, somente orando, eu queria ir pra rua, queria fazer uma coisa que impactasse as pessoas. E acabou que Deus foi, como eu fazia trilha, né, era trilheiro, né, sou trilheiro até hoje, eu comecei a ver um propósito, uma oportunidade de misturar um pouquinho dos dois. E também na época eu tava precisando fazer um dinheiro, né, aquela renda extra. E aí eu comecei a partir disso,
eu comecei a fazer alguns guiamentos, né, para amigos, pessoas conhecidas. E aí veio a pandemia, né? Mas eu já estava entendendo que o propósito era valorizar a Baixada. Só que eu ainda não tinha certeza. Aí foi quando eu comecei a produzir conteúdo falando sobre a Baixada Fluminense. E aí falando sobre os pontos turísticos que eu já visitava, né? Quando eu era mais novo. E aí mais alguns amigos ali no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Então a gente conhecia algumas coisas aqui da Serra do Vulcão, que é o maciço de Jericinó-Amendanha. E aí eu comecei a falar sobre as trilhas. Teve uma postagem, a primeira postagem que eu fiz, falando sobre 4 trilhas que tinha aqui na Baixada, aqui em Nova Iguaçu, viralizou no Facebook ainda, deu mais de 3.000 curtidas, mais de 1.000 compartilhamentos. E aí eu comecei a ver assim, foi algo muito novo pra mim, mas eu vi que parecia que era Deus dando um sinal que esse era o caminho, que era o caminho de valorizar a Baixada. Aí eu continuei. Assim que a pandemia flexibilizou um pouco, né? A gente voltou a fazer um roteiro. Aí a gente fez o primeiro roteiro no nosso retorno, né? Foi o Pôr do Sol na Serra do Vulcão. A gente teve 25 pessoas com a gente. E a partir dali a gente continuou e não parou mais até hoje. E desde o dia 11 de julho de 2020, a gente tá até hoje aqui. Eu considero dali o marco do início do Trilhana. E hoje a gente só intensificou esse propósito de valorizar a Baixada Fluminense. Que hoje o desafio de valorizar a Baixada Fluminense é você conscientizar os próprios moradores da Baixada, né? Porque as pessoas ainda não têm essa cultura de turismo aqui, turismo local. Então, muita gente não conhece os atrativos que tem aqui na região. Sempre que a gente vai no Parque Municipal, esse final de semana, por exemplo, a gente levou mais de 40 pessoas no parque. Dessas 40 pessoas, aproximadamente 70% não conheciam ainda o parque. E muitos são moradores daqui. Já recebemos pessoas de outros lugares, né? Caxias, já tivemos pessoas até do Recreio, de Niterói, vindo pra cá para poder fazer trilha. Então, assim, o propósito foi se consolidando ao longo do tempo. E foi assim que surgiu a ideia de valorizar a Baixada Fluminense. Muito bacana. Ô, Junão, então você falou que você já fazia trilha, mas no dia 11 de junho de julho de 2020. Isso. 2020 foi o auge da pandemia. Né? A gente estava no meio da pandemia. E aí, eu quero até entender essa questão do empreendedor, porque a pandemia foi um caos, principalmente para negócio na área de turismo e de eventos. Né? Eu vi várias empresas que fecharam, que faliram na pandemia, e você está dizendo que a sua empresa de turismo nasceu e cresceu na pandemia. Sim. Que matemática é essa? Então, a gente meio que nasceu exatamente ali do caos. O que acontece? Quando você tem a pandemia, você tem um turismo, a gente chama de um turismo emissivo, que é um turismo que você leva pessoas daqui para outros estados. Os estados você não tem como mais viajar de avião. Então as pessoas ficam limitadas àquela região. Então o turismo local foi muito fortalecido. Então as pessoas queriam sair de casa, as pessoas queriam simplesmente não ficar mais em casa, queriam ter um pouco de saúde mental, caminhar, ter um estilo de vida, fazer algo diferente. E foi aí que a gente teve uma alta demanda para o nosso negócio. Porque as pessoas não podiam viajar para muito longe, porque a cidade estava em lockdown, algumas cidades não era permitido, tinha barreira sanitária. E elas queriam fazer algo que às vezes muitos não tinham também financeiramente um valor para poder conseguir pagar. Sim. Então o nosso preço era bem acessível e era um turismo próximo. Então aumentou a procura. E quando viralizou, né, a postagem, muita gente conheceu a gente pelo Facebook. E dali a gente criou um grupo no WhatsApp, e aí foi o nosso primeiro grupo. E a gente foi colocando as pessoas interessadas naquele grupo. A partir dali, foram entrando novas pessoas, um foi chamando o outro. E todo dia a gente ia conhecendo alguns roteiros diferentes. E exatamente a gente ficou limitado ali no início à região aqui de Nova Iguaçu, próximas à Baixada, exatamente por conta também desse lockdown. Porque tinha muitas restrições, né? O próprio parque mesmo ficou fechado durante muito tempo. Entendi. Aí o Trilhando com o Junão começou, você já conhecia e começou a explorar outros roteiros, né? Outros roteiros. E aí, essa sacada, né, do empreendedor também, de um lugar onde ninguém dava esse valor para o turismo. Hoje, por exemplo, na Baixada você tem quantos roteiros
na Baixada Fluminense de... Mais de 20. Mais de 22 roteiros. Mais de 22 roteiros. Na Baixada. Que inclui Nova Iguaçu, Paracambi, Japeri. Nova Iguaçu, Paracambi, Japeri. A gente tem também Magé. A gente tem também Caxias. Agora, recente, a gente tá fazendo uma travessia. Japeri Seropédica, que entra também na parte seropédica. A gente tem... basicamente diversas cidades da Baixada. Acho que Belford Roxo que a gente ainda não tem nenhuma, mas São João também não, mas fazem parte da região turística, né, que é a chamada de Baixada Verde. Essas regiões fazem parte da Baixada Verde, mas a gente, como o nosso perfil é muito ecoturismo, né, trilha, e agora a gente está também fazendo um pouco do turismo histórico, a gente tem nessas regiões. Inclusive, falando em turismo histórico, hoje ou não, tem uma curiosidade. Você participou do Globo Comunidade, né? Sim, Globo Comunidade lá da TV Globo. Como que surgiu, como que a Globo achou o Jonão e achou valor nessa questão de explorar o turismo aqui na Baixada? Primeira pergunta, como que a Globo te achou? Como que surgiu esse contato? Na época, foi esse ano que a gente fez esse Globo Comunidade, né? Se não me engano, foi em maio que a gente gravou. Eu tive um vídeo que viralizou no TikTok, no Instagram e no TikTok, foi sobre o Caminho das Águas, que é um roteiro que a gente faz no Parque Municipal. Deu mais de 300 mil visualizações. E dali, também teve um produtor da Globo que pediu uma indicação, né? Esse produtor exatamente desse programa. Ele pediu indicação para um rapaz da Baixada Fluminense, que atua aqui, também faz vídeos, mas ele atua mais com outro tipo de empresa, né? Ele me indicou, e eu nem conheço esse rapaz, o nome dele é Wesley Brasil. Gente boa, se ele estiver vendo, eu queria agradecer a ele. Ele indicou a nossa agência e ele falou, tem um cara que faz turismo na Baixada, né? E eles me indicaram, esse produtor me seguiu, e pegou o meu contato no Instagram e entrou em contato comigo. E aí a gente marcou, foi numa semana, tudo aconteceu em uma semana. Eles me mandaram mensagem, perguntaram disponibilidade, aí a gente marcou, gravamos o programa, isso era uma segunda ou terça que eles fizeram contato comigo. Foi numa segunda. Na quarta a gente já gravou a matéria, no domingo essa matéria ia ao ar. E aí aconteceu que na quarta... eles gravaram, a gente ia ter 3 minutos, né, de matéria, que foi o que o produtor tinha me passado. Só que quando a gente começou a gravar, eles ficaram tão encantados com o que a gente apresentou, né, que a gente apresentou, inclusive, o City Tour histórico em Nova Iguaçu, que é esse City Tour que apresenta ali a Fazenda São Bernardino, Torre Cineira, Porto Iguaçu, o Ecomuseu Iguaçu, que a gente faz hoje com o historiador Vitor. E aí eles se encantaram e marcaram com a gente. Gravamos na quarta, gostaram muito, me chamaram para poder gravar lá no estúdio como se fosse mais uma entrevista, né? Além daquela, falando sobre os roteiros na Baixada Fluminense. Onde eu tive a oportunidade de conhecer a Ana Paula e conhecer os estúdios da Globo, fiquei muito feliz, foi muito bacana, marcante. Né? E aí a gente teve uma oportunidade também de falar do nosso trabalho, da valorização da Baixada Fluminense. E mostrar que Nova Iguaçu tem muito turismo. Não só Nova Iguaçu, porque a gente não falou só de Nova Iguaçu, mas a gente falou também de Guapimirim, de Japeri, entre outros atrativos. Muito bacana. Vamos colocar, eu vou pedir para colocar aqui na descrição desse vídeo, né? Se você quiser assistir na descrição do vídeo aqui, a gente vai colocar o link lá do Globo Comunidade para você lá de artista na Globo. Rapaz. Ô, Jonão, e essa reportagem na Globo acabou impulsionando também o Triângulo com o Jonão, em número de seguidores? Ali teve uma procura a mais, porque assim, uma propaganda na Globo para uma empresa da Baixada não é algo barato, né? Inclusive foi um programa de mais de 7 minutos ali de reportagem. Um minuto é caríssimo. Isso teve alguma repercussão no seu negócio? Teve um impacto bem positivo. A gente teve muitas pessoas procurando, seguindo a gente. A gente não consegue mapear porque não tem como mapear qual foi o motivo como que a pessoa conheceu. Mas a gente já viu alguns clientes que fizeram trilha conosco que já deram esse feedback. A gente tem uma pesquisa de satisfação que a gente pergunta como conheceu, né? E alguns colocam que conheceu através dessa matéria da Globo. E fora a autoridade que deu também para nossa agência, porque a gente é uma agência física, agência online. Então a gente não tem uma loja física.
Então a matéria da Globo deu chancelou pra gente uma autoridade, né? Aqui na Baixada Fluminense e trouxe mais credibilidade. Porque muitas pessoas... A gente sabe que tem muitos golpes, infelizmente, na internet. Então, quando eles veem que a gente é da Globo, que a gente fez a matéria pra Globo, eles já ficam mais tranquilos em entrar em contato. A gente teve uma boa repercussão. E fora que não só nisso, mas também a gente conseguiu fazer network também. Até empresas, sítios, algumas pessoas entraram em contato com a gente para ir lá, para poder gravar, para poder fazer roteiros. Então isso foi meio bacana. A porta que abriu foi muito legal, assim. E fora a experiência que a gente teve, né? Porque não foi só o programa no dia, o programa saiu no domingo. Mas desde quinta ou sexta-feira eles já estavam anunciando o programa do Globo Comunidade. E anunciou até em horário nobre. 9 horas eles estavam anunciando. Aí o pessoal do grupo, né? Que hoje a gente tá com 7 grupos. Aí o pessoal falava assim, ó... o jornal apareceu na Globo. Ó, que o jornal aparecendo. Tirava foto. Era bem legal. Hoje você falou de 7 grupos aí. Eu tenho um orgulho. Sabe qual? Qual? Eu faço parte ainda hoje do G1. O G1, verdade. O G1 são grupos de WhatsApp, né, onde você divulga lá as suas trilhas, né? Sim. E ali hoje, cada grupo tem quantas pessoas no WhatsApp? Em média 200, o último agora, que eles aumentaram agora esse limite de pessoas, né? A gente chegou a 900 ontem. 900 pessoas em um grupo? Um grupo só. De WhatsApp hoje? De WhatsApp. Então tô lá. Eu tô lá ainda porque eu eu sou cliente lá do Trilhando com o Jonão. Já tive muitas oportunidades de trilhar com vocês, né? Sim. Não só aqui na Baixada, mas fora da Baixada. Rapel também, né? Fez rapel. De fazer rapel. A última trilha que eu fiz foi... Janela do Céu, não. Lá em Friburgo, como é que é o nome? Pico da Caledônia. Pico da Caledônia, né? Foi uma das experiências muito, muito bacana. Mas hoje, não só o Pico da Caledônia, mas o Trilhando com o Jonão já faz trilha também fora da Baixada, né? Tem o propósito principal da Baixada, mas tem São Tomé das Letras, Capitólio, Ibitipoca, né? Sei que tem alguns roteiros assim. É que a gente entende que servir a Baixada Fluminense não é só levar ela para conhecer a Baixada. Tem muita gente que mora aqui e não conhece quase nada no Rio de Janeiro. A pessoa às vezes não foi ali no centro, não sabe como chegar, porque às vezes mora aqui e trabalha aqui. Então a pessoa não conhece nem como chegar ao centro do Rio de Janeiro. Então a gente entendeu também que uma forma de servir a Baixada era levando a Baixada para conhecer outros lugares. E aí a gente faz trilha tanto no Rio quanto fora do Rio. E aí a gente faz o Caledônia, que é a região serrana. A gente tem roteiros também em Teresópolis, Petrópolis. A gente fez aí a Bonner Fest, que anualmente a gente faz. Esse ano a gente foi com um ônibus para a Bonner Fest. A gente foi esse ano para São Tomé das Letras, para Ibitipoca. Isso geralmente o nosso público é 70%, 60% a 70% da Baixada Fluminense. E a gente está indo para Capitólio agora com 80 pessoas, que são 2 ônibus fechados só para nossa agência. A gente está fechando 2 pousadas lá, só para nossa agência. E agora vai para Carrancas também, nesse final de semana, que é Minas também. Então, Minas ali a gente está aos pouquinhos dominando e levando o pessoal para conhecer também. Ô, Jonão, assim como você, né, eu já entrevistei também outras pessoas, já conversei, e você começou o podcast falando que tudo começou a partir de uma oração, né? Deus gerou no seu coração o desejo de orar pela Baixada, e a partir disso você quis sair da oração e ir para a ação, né? E fazer alguma coisa. E hoje você tem a sua empresa. Você acredita realmente que Deus se importa com a sua empresa e se importa com o que você pode fazer além das paredes da igreja, né? Porque o nosso podcast é Empreendedores com Missão. Então nós entendemos de verdade que a nossa vida não tem uma dicotomia entre o sagrado e o secular, né? A vida cristã e a vida secular. Isso é uma invenção que afastou muitas pessoas do propósito original de viver uma vida para a glória de Deus. Então, a sua empresa, no dia cotidiano, né? E eu sei disso porque eu sou psicólogo e eu já encaminhei paciente, você sabe disso, pro Trilhando com o Jonão, e pessoas, eu já vi vocês falando também sobre isso, pessoas ali com depressão, com ansiedade, pessoas que precisavam estabelecer relacionamentos e fazem isso através do Trilhando com o Jonão. Então você acredita que a sua empresa também é uma ferramenta de Deus para abençoar outras pessoas? Além de abençoar você como empreendedor e empresário, mas ela também está na engrenagem de Deus
para alcançar pessoas? Não, eu tenho certeza, acredito muito nisso. A gente teve a oportunidade, né, de conversar com alguns clientes, ter feedback de alguns clientes. E a gente teve histórias, né, tem outras pessoas que, assim como você, encaminharam, né, eram psicólogos, são psicólogos, e encaminharam pra gente clientes. Porque também fez bem pra eles, né, e eles identificaram a melhoria. Isso é até um desejo que eu tenho de, às vezes, quantificar isso, porque eu acho que é um resultado que a gente tem, até pra gente é muito bacana. A gente teve um caso que me marcou muito, que foi de uma senhora, que ela teve 2 AVCs e tinha perdido um filho que tinha 4 anos. Ela já tinha 58 anos. E ela foi em alguns roteiros com a gente, e a gente foi fazer Serrenda Lambari, e nesse roteiro ela era a mais feliz do grupo. E ela era a de mais idade, mas era a mais com energia, com gás. E aí eu fui conversando com ela, conhecendo a história dela, e ela falou: "Ô, João, eu perdi meu filho, já tem 4 anos, tive 2 AVCs, estou me recuperando. E pra mim é uma alegria estar aqui, tá viva. Eu me sinto curada de uma depressão." A gente até gravou um vídeo com ela para poder trazer esse relato dela. E ela falou que se sentia curada de uma depressão através das trilhas que ela fazia. E ela era super, assim, alegre, né? E não só ela, mas outras pessoas também falam que depressão, ansiedade, quando elas começaram a fazer trilha, elas começaram a ver essa melhora e não param mais. Elas querem estar sempre ali em movimento. Você conhece pessoas, tem grupos que se formam a partir das trilhas, que conhecem um aqui, conhece outro ali. Hoje a gente tem um grupo que eles chamam de Panela, que eu acho muito bacana. É um grupo que a maioria se conheceu na trilha, na nossa trilha. Hoje já tem mais de 15 pessoas que antes nem se conheciam, mas foram se conhecendo através de trilha e fazem algumas coisas externas, né, entre eles. E eu acho isso fantástico. Então eu acredito que o que a gente faz tem um impacto, sim. E acredito que Deus, ele usa o que a gente faz, né, esse serviço da empresa para poder alcançar outras pessoas. E tem esse impacto positivo. Isso, e, João, é interessante, né? Porque quando a gente fala que uma empresa pode ser usada para cumprir o propósito de Deus, não necessariamente a empresa precisa entregar um folheto no final dizendo Jesus te ama, né? Não necessariamente precisa reunir as pessoas para orar. Se tiver uma oportunidade de fazer isso, ótimo. Mas fazendo um serviço de qualidade, trabalhando bem feito, né? Amando as pessoas, demonstrando o quanto elas são importantes, né? Preparando um café que demonstra ali uma atitude de gratidão pelas pessoas, como vocês fazem. São formas de honrar a Deus. Não necessariamente essa empresa precisa ter um nome gospel, não necessariamente porque algumas pessoas pensam, vamos montar uma empresa missional, então uma empresa necessariamente precisa falar claramente de Deus. Eu gosto muito da frase, né, é atribuído a São Francisco, que ele diz: "Eu sempre evangelizo, às vezes uso palavras." Eu acho isso muito legal, né? Porque a nossa vida, ela tá mostrando o Cristo que a gente serve. Às vezes a gente usa a palavra, mas não necessariamente. Isso é uma forma de servir a Deus. Isso é verdade. Hoje não, mas como nem tudo são flores, você trabalhava em uma empresa, e aí acho que quem está nos ouvindo, né, nossa audiência, pode se inspirar nisso, e chegou o momento onde você precisou virar essa chave de pedir demissão para viver do Treinando com o Jonão. Hoje você é professor, né, externamente, mas você vive exclusivamente do Treinando com o Jonão. Como que foi esse momento de vou pedir demissão, né? Talvez algumas pessoas estão nos vendo, têm um sonho de empreender, já está empreendendo e está nessa encruzilhada da vida. Peço demissão, vivo do meu negócio. Como foi essa sua experiência? Bem, foi muito doido. Porque eu já estava nessa empresa, tinha 3 anos, né? E eu gostava muito do que eu fazia, só que chegou um momento que eu fiquei muito sobrecarregado de tarefas. E ficou insalubre mentalmente, né, pra poder continuar na empresa. E eu não tava vendo certo, já não tava tão animado quanto antes. Eu tava pedindo promoção, já tinha um tempo, a gente não recebia. Aí eu cheguei até a receber uma promoção, eu pedi a demissão 1 semana depois de receber a promoção. Que a promoção não foi o que eu esperava. Eu já estava muito cansado, muito exausto. Às vezes eu chegava às 5h30, 6 horas e trabalhava até às 8, por diversas vezes. Era um ambiente de muita pressão.
Eu não tenho problema com pressão, porém lá era uma pressão todos os dias. Você imagina, você passar 3 anos, basicamente, na empresa com pressão todos os dias. Chega uma hora que você cansa, né? Então trabalhava com elevadores, então a gente tinha pressão do elevador parou, a gente tinha que arrumar uma peça pro dia seguinte, senão no dia. Tinha vezes que a gente conseguia, tinha vezes que não era possível. Só que isso foi me estressando, eu já estava me tornando uma pessoa que eu não era, estava muito agressivo no sentido de palavras, estava muito ríspido. Foi quando eu me toquei que eu não estava sendo quem eu sou de fato. Então, mas mesmo com esse estresse, algumas pessoas continuam nesses ambientes em nome da estabilidade, né? De uma carteira assinada, de uma série de benefícios. E parece que foi no momento que você estava querendo casar. E como assim, né? Vou casar, vou pedir demissão, vou ficar desempregado, vou viver doutriano com o Jonão. Como que você fez para lidar com esses sentimentos? Então, a minha esposa, ela trabalhava também na maternidade. E aí ela foi ela trabalha hoje com gestão de tráfego. E ela foi para um evento. E o evento teve uma mentoria, ela comprou essa mentoria e pediu demissão. Eu falei, cara, eu me inspirei nela. E a gente isso há 5 meses de casar, eu e ela. Aí eu fui depois de um tempo, também já não estava aguentando. Surgiu uma oportunidade de trabalhar no Senac como professor temporário, né? E não era algo certo, era algo por demanda. Mas eu vi a oportunidade, junto com a renda que eu já tinha no Trilhano, e com a renda que eu ia ter do Senac, daria para sobreviver. E eu falei, eu vou arriscar. Porque assim, tem coisas que a gente também tem que dar o passo de fé. Se a gente não der o passo de fé, não acontece. Quando eu comecei a trilhar, eu não imaginava chegar onde a gente chegou hoje. Era um passo de fé e eu fui passo a passo. Quando eu pedi demissão, eu também não imaginava que daria certo. Eu simplesmente dei o passo e falei, eu vou fazer acontecer, eu vou dar o meu melhor e se for de Deus, vai continuar. E fluiu. Contanto que quando eu peço demissão, alguns meses depois a gente tem a questão da matéria da Globo, a gente tem um aumento da demanda repentino que a gente estava tendo de trilha, a gente começa a ter alguns vídeos viralizando. E eu vi a mão de Deus ali, dele fazendo, sabe? E aquilo de ver Deus agindo através da nossa fé, eu sentia que era também, foi algo que eu sentia que era de Deus para mim. Então, por isso que eu tomei essa posição. Não foi uma decisão aleatória, não foi uma decisão de qualquer maneira. Primeiro eu pensei bastante, refleti, vi as possibilidades e também arrisquei, teve riscos. Eu sabia que eu poderia ter trilha e se chovesse o mês todo eu já não teria tanta a renda. Então eu falei, cara, eu vou arriscar e vou dar o meu melhor, dar o meu máximo. E a partir dali deu tudo certo, desde então. E foi crescendo, a gente teve a matéria da Globo, a gente teve outras empresas também entrando em contato com a gente, empresas privadas para a gente poder fazer guiamento. Então a gente conseguiu expandir nos roteiros e entendendo mais do negócio, que eu consegui focar também na divulgação. E foi um benefício que eu tive também quando eu pedi demissão. Eu consegui estar mais atento para o meu negócio, para entender mais como funciona o meu negócio e conseguir produzir mais para ele, trazer o meu negócio, tornar o meu negócio mais produtivo. E aí não foi fácil, né? Mas foi uma atitude que me gerou bons resultados. Você falou, né, da necessidade de passos de fé. É muito interessante, né, que é necessário dar o passo para você conseguir, inclusive, redirecionar a rota. O GPS só consegue redirecionar a rota se o carro estiver em movimento. Sim. Se o carro estiver parado, vai continuar naquele parado. Então, quando você, ainda não tendo uma visão clara do futuro, mas você dá os seus passos de fé, né, fica mais fácil você redirecionar a rota e chegar no seu objetivo. Porque você só tem 27 anos. Algumas pessoas passam a vida inteira reclamando do trabalho, reclamando do local, tendo burnout, sobrecarregado, mas não são capazes de dar um passo de fé. Um passo de fé, obviamente, com sabedoria, com planejamento, mas em algum momento é preciso arriscar, né? Sim. Porque algumas pessoas nesse momento te chamam de louco. Mas depois são essas pessoas que vão te pedir conselhos do que você fez para ter a sua empresa, ela está rodando, ela está funcionando. Que inclusive hoje a sua empresa, além de você e da sua esposa, ela tem outros colaboradores, né? Hoje a sua equipe lá é formada de quantas pessoas? Hoje a gente tem 7 guias, né, que atuam na parte operacional. Ainda tem eu como 8º, que eu faço ainda alguns guiamentos. E a gente trouxe uma pessoa semana passada para me ajudar no atendimento.
E a gente tem 2 pessoas no marketing me ajudando também, que é o design e uma pessoa que me ajuda no planejamento de marcas, conteúdo, algumas ações também de vendas. E aí a gente tem estruturado. No total a gente tem mais 11 pessoas, assim, no total 11 a 12 pessoas. Então aquele que era o sonho inicial do Jonão, né? Hoje, além de milhares de pessoas nas redes sociais, né? Nas trilhas, tem outras 12 pessoas trabalhando Com a gente. ali contigo. Ô, Jonão, Deus é tão bom, né? Que além de te dar uma empresa com a trilha, parece uma história de amor também aí que tem... Tem sim. que é envolvido com a trilha. Conta isso pra gente. Eu conheci a minha esposa na trilha, né? Ela teve um lapso que ela quis fazer trilha. Ela não é a trilheira, né? Mas ela falou que deu vontade nela de fazer trilha, né? naquele dia. E aí ela foi pra trilha, a gente se conheceu. E ela gostou de mim, né? O pessoal acha que foi eu que dei em cima dela, né? Que é bonitona, né? Ruiva, de olho azul. Aí o pessoal fala assim, foi ele que deu em cima dela. Na verdade, foi ela que veio por cima de mim. Ela fica até... Eu brinco com ela nisso, né? E aí a gente se conheceu, começamos a conversar. Eu, no início, sempre um tratamento muito profissional, né? Porque a gente se conheceu na trilha, então era uma cliente. Então eu procurava dividir muito bem isso para não ter problemas, né? Mas como ela começou a ir lá na igreja, na época eu era da Palavra Viva, e a gente começou a se encontrar bastante. Aí eu chamei ela para sair, e a gente começou a conversar, e aí a nossa história foi desenvolvendo. E acabou que hoje a gente casou, já temos 3 anos de relacionamento e 6 meses de casado, né? Então, assim, foi bem bacana. E ela me ajudou muito nessa trajetória. Tava até falando isso com alguns amigos que ela me ajudou a crescer, né? Mentalidade, é uma pessoa muito madura. Ela entende também de negócio, ela me ajuda hoje. Ela que montou meu site, ela que ajudou na montagem do site, ela já teve um e-commerce. Então, ela conseguiu organizar de uma forma que ficou muito bacana. E até hoje ela me ajuda nessa parte. E o tráfego pago, que quando a gente faz, né, para algumas viagens, ela que opera. E fora a consultoria de marketing que sempre tem, né? Então bacana. Então é muito importante, né, quando o casal tá alinhado também nisso, Muito. né, buscando ali. Porque, assim, o casal, principalmente no início de um negócio, vão precisar, às vezes, sacrificar, vão precisar abrir mão. Vocês trabalham com trilha, né? Então, quando as pessoas estão lá trilhando, se divertindo, vocês estão trabalhando, na verdade. É um trabalho. Vão dedicar muitas horas, vão, às vezes, abrir mão de alguma questão, mas pensando que no futuro vão usufruir disso também junto. Então, o casal é muito importante quando estão alinhados nesse propósito de empreender juntos. E tem pouca gente sabe, né? Quando eu saio pra guiar, eu até tava falando isso com ela, a única coisa que me deixa assim mais complicado de guiar é quando ela não vai, que eu sinto saudade dela, né? Saudade de ficar com ela, que às vezes a gente só tem um final de semana pra ficar tranquilo, sem estar trabalhando. E aí eu falo com ela, por isso que hoje eu tenho até saindo um pouquinho dessa parte de guiamento, eu não tenho guiado tantas trilhas. Esse final de semana que eu fui guiar depois de quase um mês, assim, off, né? Hoje eu tenho tentado colocar mais os guias à frente e eu ficando só nessa parte mais administrativa. Até mesmo para ter mais tempo, né? De qualidade com ela. A gente sente saudade, né? Exatamente. E aí você está falando uma coisa muito interessante do seu negócio agora, que é a sua capacidade de delegar, né? Hoje, em um final de semana, você tem quantos roteiros? Já aconteceu de um mesmo final de semana você ter... Já aconteceu de ter 5 roteiros no final de semana. 5 roteiros no mesmo final de semana. Então o Jonão não está em 5 lugares ao mesmo tempo, mas os seus guias que estão ali, eles vão lá levar a mesma qualidade do Jonão, a mesma preocupação, né, com segurança, com cafezinho, com cuidado. Isso tem a ver com a sua liderança. Sim, a gente procura... as pessoas que estão com a gente, elas entendem o nosso propósito. Todo mundo que eu trouxe foi um convite a dedo, né? Para poder estar com a gente. E também fui vendo como é que se desenvolvia. Porque a gente tem um propósito bem definido. E como você falou, cuidar de pessoas. Fazer trilha não é só levar as pessoas para conhecer o lugar, não só a parte histórica, que é muito importante. Mas também é cuidar de pessoas. Porque quem vai na trilha, às vezes está procurando uma conversa, um bate-papo, está procurando se distrair. E quando a gente consegue integrar, né, essas pessoas, elas se sentem acolhidas. Se você for ver na nossa pesquisa do Google, lá nas avaliações,
muitas pessoas falam sobre ou acolhimento ou sobre atenção. Porque elas se sentem acolhidas quando fazem trilha com a gente, algum roteiro, ou viagem com a gente. E assim, a gente tá caminhando. Delegar para mim foi um desafio, porque eu sempre fui muito centralizador. E hoje eu tô aprendendo a descentralizar e criar processos, né, que são importantes. Tô aprendendo sobre isso agora, porque nesse tempo. É muito importante, João, a gente quando tá delegando, né, é delegar e não delargar. Sim. Não é largar o processo na mão de um colaborador, né? Delegar não é delargar. Da mesma forma que na minha empresa eu tento levar sempre a ideia de confiar e conferir. Sim. Porque as pessoas, elas podem fazer melhores quando elas têm alguém supervisionando, orientando, cuidando, Sim. dando feedback. E essa semana mesmo eu falei com as minhas colaboradoras que enquanto eu estiver dando feedback, porque eu acredito muito na pessoa, né? Porque quando um líder deixa de dar um feedback, é porque o próximo passo é demissão. Enquanto existe um feedback, quando você está confiando e conferindo, é porque você confia naquela pessoa. E o empreendedor cada vez mais precisa estar livre do operacional para conseguir pensar no estratégico. O olho no operacional, né, para acompanhar, para fazer, porque alguns empreendedores também já se sentem, não vou mais fazer isso, mas é ali que é o contato com o cliente, é ali que é o contato com as pessoas, é conhecer do operacional, mas cada vez pensar no estratégico para fazer o negócio crescer cada vez mais. É necessário, eu acho que tem que estar no operacional para você entender a dinâmica de como acontece. Hoje, por exemplo, se um guia vem para mim reclamar de alguma coisa, eu sei como que funciona o guiamento, eu sei o que acontece ali no guiamento, sei os desafios daquele roteiro. Só se for um roteiro que eu nunca fiz, mas geralmente eu procuro fazer todos os roteiros. Tem poucos que eu não conheço ainda, que a gente faz e que eu não conheço, que somente alguns guias conhecem. Mas eu já entendo a dinâmica do guiamento. Então eu consigo dialogar com ele de forma a melhorar o trabalho dele. E é o que você falou, delegar e não delargar. Treinar a pessoa, acompanhar. O acompanhamento é exatamente para o crescimento da própria pessoa, né? Exatamente. Porque senão a pessoa, às vezes, ela acha que está fazendo do jeito certo, só que tem uma maneira melhor, que às vezes ela não pensou e você consegue otimizar ali. E cada empresa tem um tipo de cliente. Então a gente, como empresa, tem que conhecer quem é o nosso tipo de cliente, como é que esse cliente gosta de ser tratado, como é que é o perfil dele, que cada cliente vai mudar um pouco, mas existe um perfil mediano aí das características básicas, né? Quem vai procurar o turismo geralmente está querendo descansar, está querendo relaxar, às vezes quer um roteiro mais tranquilo, não quer uma trilha, ou às vezes quer uma trilha mais pesada. Então tudo isso varia bastante. Jonão, e hoje o Trilhando com o Jonão tem o principal fonte de receita nas trilhas, nas viagens, né, fora do estado principalmente, e vocês também comercializam alguns produtos, né? Inclusive eu trouxe aqui um brinde, calma aí. Será que tem um brinde ali do Jonão? Vamos ver. Tem um brinde aqui, ó. O nosso bottom. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu mostrar aqui pra minha câmera aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Olha, esse aqui é um bottom do Trilhe-se. Esse aqui é a nossa filosofia, que é Trilhe uma Vida Relevante. Trilhe uma Vida Relevante. Inclusive, quem me acompanha, né, eu sou proprietário da clínica Relevare. E Relevare também tem essa ideia, né, de ser algo que é relevante, né, algo que tem valor, né, Sim. algo que tem um propósito. E esse é o lema da sua trilha, né, trilha uma vida relevante, uma vida que tenha sentido, né, não desperdiçar o nosso tempo, né. Mas além desses botões, né, você tem camisa, tem copo, tem bolsa de trilha, sacola, né, de trilha. Sacochilha, mochila de cordão, né? Tem mochila de cordão, copo, tem camisa de manga, né? Camisa regata também a gente tem. A gente tá para fazer boné também. Hoje o que a gente tem são os botos que fazem um sucesso. Eu tenho alguns desses lá na minha mochila. Hein, tem, né? Vou botar esse aqui, ó. Esses aí por acaso são frases, mas geralmente a gente faz um bottom de cada roteiro, né? E quando não tem, as pessoas pedem, ô João, cadê o bottom? Cadê o bottom? Tem gente de outras, que trilham com outras agências que vêm até a gente para comprar esse bottom e acabam conhecendo a nossa agência, às vezes trilham com a gente também. E aqui está uma fonte de receita também, porque é importante para o empreendedor diversificar, né? Ter outras fontes. Também é uma fonte também é uma fonte de receita para gente. De receita. É uma fonte... Com o tempo eu percebi que além de uma fonte de receita, é uma fonte de marketing. Porque onde a pessoa vai, ela leva a nossa marca.
Porque, por exemplo, tive um caso de ela trabalhava com a gente e viajou para os Estados Unidos. Foi numa viagem de um intercâmbio. E ela tava com a mochila cheia de bottoms. Ela falou que quando ela chegou lá nos Estados Unidos, os guardas que foram revistar ficaram encantados com os bottoms que estavam na mochila dela. E então a gente tem esse marketing que é feito através também dos bottoms. Hoje eu percebo que os bottoms, além de uma fonte de receita, o maior potencial deles é o marketing. Tanto bottom, quanto camisa, quanto mochila. E a gente tem feito linhas, né, para mulheres, muito focado também em mulheres. Porque hoje o nosso público é 70% feminino. Então hoje a gente tem conseguido focar nesse público e trazer produtos personalizados para elas também. E em breve a gente vai fazer alguns produtos também para os homens, para eles não se sentirem desassistidos, né? Mas vocês têm camisa, né? Rosa, né? Algumas camisa rosa, bandeira. A gente não comercializa bandeira, mas se a pessoa quiser tirar foto, tira foto na trilha. Agora a gente tem uma bandeira que é a trilheira raiz, que a gente tem levado nessas últimas trilhas. As mulheres gostam de tirar foto, tem um bottom. O bottom de trilheira raiz, ele acaba assim, ó. A gente leva ele pra trilha e acaba rapidinho. E de onde surgiu essa ideia, né? De ter um outro... algo tangível, né? Porque a ideia da trilha é o negócio de experiência, né? A pessoa leva a experiência que ela fez, mas aí com aquilo que você comercializa, a pessoa materializa isso de alguma maneira. Isso foi uma ideia? Isso foi pensado? Foi pensado. Na verdade, eu queria fazer uma medalha. A ideia inicial era uma medalha pra gente poder dar pra cada pessoa, né, que chegasse, como se fosse um símbolo de conquista. Só que a medalha pra gente lá no início e até hoje é um pouco mais custoso, é um custo maior. E a gente não queria investir nesse valor, porque a gente ia comprar em grande volume. Então a gente pensou no bottom, que era uma solução que era não tão cara, né, pra gente fazer, e atendia a mesma necessidade. E a gente foi fazer o teste. Quando a gente fez o teste com os bottoms, a gente, na época era a designer Milena, que me ajudou pra caramba, montou toda essa identidade visual, que agradecimento a ela, gente boa pra caramba, uma amiga, né, pessoal. Ela montou essas artes. Eu fui dando as ideias e ela foi montando essas artes com a gente. E aí a gente fez o teste e pegou. As pessoas compram até hoje, pedem. Só que a gente começou com 3, 4. Hoje a gente tem mais de 40 roteiros, tem mais de 40 bottoms, tipos de bottoms, né? E as pessoas gostam, porque elas levam como lembrança, exatamente isso. E elas não lembram só da trilha, elas lembram também da agência. Então, isso foi tão bacana, e hoje eu não vejo agências fazendo isso, né? Até vejo algumas que pegam, mas não fazem que nem a gente faz do roteiro. E isso é bem bacana. Foi um diferencial também para nossa empresa e para nossa agência. Bacana, Jordão. E é exatamente isso, né? O empreendedor buscando outras maneiras. Eu acho que isso que você está falando é uma dica, porque alguém pode pensar, mas o meu negócio é de trilha, né? E aí dentro da trilha você consegue oferecer mais um serviço, oferece mais uma experiência, e aí vai conectando pessoas, as pessoas vão ficando fã da sua marca, né? Inclusive, até um desafio, né? Porque a sua marca tem o seu próprio nome, né? É um desafio. A gente criou uma comunidade, isso que é legal, né? Eu até fui no evento da Hotmart agora, que era o Fire, e eles falavam muito sobre essa questão da importância da comunidade. E hoje eu percebo isso, né? Hoje a gente tem uma comunidade de pessoas que acompanham a gente e que gostam da gente pelo nosso ecossistema, tanto de valorizar a Baixada, quanto essas coisas que a gente traz. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar fazendo o que todo mundo faz. Eu procuro tentar inovar. Não é que eu seja melhor ou pior que ninguém, mas eu gosto de fazer algumas coisas fora da caixinha. E aí eu queria, quando eu criei essa ideia do Bottom, eu queria fazer alguma coisa diferente, que ninguém fazia. E eu não via ninguém fazendo, então a gente fez o Bottom, a gente levou o café, a gente fez um copinho. Inclusive o copinho, eu tive essa ideia do copinho através de lá da igreja, que eles fizeram pouca gente sabe, né? Mas eles fizeram um açaí lá na igreja, que tinha a logo da igreja, o copinho. Eu falei, cara, eu vou levar isso pra trilha, vou botar minha logo ali e vou fazer. E aí pegou muito, porque o que aconteceu? Esse copo, as pessoas começaram a tirar foto e marcar a agência. E nisso que foi marcando, aí começou a vir gente de outros amigos de um amigo de outro. Quando a gente foi ver, tava um indicando pro outro já. E interessante, né, Jonão, que muito empreendedor também, quando tá começando esse negócio,
pensa que investir em marketing, eu tenho uma ideia, é algo caro, algo custoso. A gente está falando de um copo com adesivo, lógico que teve o custo ali, mas era muito o engajamento das pessoas no seu negócio, criando uma comunidade em torno dela. Então, e você está falando aí de ser criativo, de sair da caixinha, de pensar fora dela. Então, muitas vezes não é preciso recriar a roda, porque a roda já foi criada, né? Mas como que eu posso melhorar esse processo, fazer, acreditar, e as coisas não vão surgir de uma hora para outra, mas com a constância o seu negócio está crescendo, criando muitos admiradores, fãs, e buscando outras fontes de renda. Então isso tem muito a ver com a sua criatividade, e é uma dica muito importante para quem nos acompanha e está pensando em montar um negócio e de repente está pensando, não tenho dinheiro, mas tem criatividade, né? Tem como colocar em movimento aquilo que as suas ideias e acreditar, porque alguém pode pensar, mas só isso, né? Só vai dar algum resultado, mas se você for o primeiro a acreditar, o caminho vai ficar mais fácil. Isso que você falou é muito importante. Se eu puder dar um recado, né? Acho que todo empreendedor ele tem que testar tudo. Se ele teve uma ideia, ele tem que testar, porque às vezes essa ideia na mente dele tem um impacto, mas quando ele bota para prática tem outro impacto que é totalmente diferente, mas que traz às vezes até um retorno maior. O copo no início, o copinho de isopor, né, que a gente faz, para mim era só uma forma de agradar o meu cliente. Eu nunca pensei em marketing quando eu botei aquele copo. Eu não tinha me ligado nisso ainda. Hoje não, hoje quando a pessoa vai na trilha, eu distribuo o copo, o pessoal fica encantado, e eu falo assim, pô, tira uma foto, marca a nossa agência, se eu puder, e as pessoas marcam. Teve gente que tira foto, vai para tirar foto do copo, tem gente que vai e fala assim, pô, só venho pelo café. E eu acho que todo empreendedor ele tem que testar toda a ideia que ele tiver, claro. Testar com o menor custo possível e ver se vai funcionar. E se acreditar na ideia, melhorar ela, porque às vezes a ideia não vai dar certo de primeira, mas depois ela pode ir melhorando, pode ir adaptando. Quando eu comecei com a camisa, a gente não vendeu tanto. A gente demorou quase 6 meses para poder vender as camisas. Mas depois que o pessoal foi acostumando, a gente foi crescendo um pouquinho mais, a gente zerou o estoque e foi renovando ao longo do tempo. Tudo isso era, às vezes, um ajuste de preço, um ajuste de divulgação. Tudo isso a gente vai testando. Hoje eu testo tudo que é possível. Eu tenho outras ideias já em andamento para poder colocar, né? E para testar, para ver se vai dar certo, se não vai dar, se vai ter o que eu espero, né? Se não é, se é por outro caminho. Então, isso tudo faz parte da vida do empreendedor. Entendi. E Jonão, e de onde saiu esse viés empreendedor, né? Porque você é um empreendedor da Baixada Fluminense, como nós já falamos aqui, de um lugar onde as pessoas estavam muito acostumadas a ir para o centro do Rio para trabalhar, cristão, e onde muitas vezes no ambiente cristão também não é falado muito essa questão do empreendedorismo como uma possibilidade. Como que surgiu em você assim, essa capacidade de empreender, esse desejo e de romper realmente com uma carreira? Porque você é formado por uma das melhores universidades do estado do Rio de Janeiro, em administração, você tinha uma carreira em progressão na empresa onde você trabalhava, e você prefere abrir mão e vai empreender, né? Como surgiu isso? Então, eu, desde pequeno, né, eu fui criado pela minha mãe, basicamente por ela, né, então a gente sempre teve muita dificuldade financeira, então eu tive que estudar desde pequeno, arrumava curso gratuito para poder melhorar de vida, então desde pequeno eu tinha um desejo de mudar de vida, de ter um pouquinho mais não precisa ser rico, né, mas ter um alívio financeiro, que a gente tinha muita dificuldade, graças a Deus nunca passei fome, mas a gente tinha uma dificuldade financeira. E aí eu ficava revoltado com aquela situação. Como eu falei, eu sou uma pessoa muito prática. Aí eu vendia, a minha mãe fazia bolo, trufa, eu vendia no curso, a gente se virava como podia. Então eu sempre tive na minha mente muito claro, desde mais novo, que eu queria mudar de vida. E tudo que pudesse me levar para essa mudança, eu ia atrás. Quando eu comecei, tinha a ideia de você estudar, né, fazer uma faculdade, conseguir emprego, e eu fui seguindo todo esse trajeto. Só que chegou uma hora que eu percebi que o empreendedorismo, eu me encantei pelo empreendedorismo, né? Eu assisti o Day One, que tinha da Endeavor, ficava assistindo vários empreendedores e aquilo me encantou. Eu tinha vontade de empreender, só que eu não sabia com o que, né? Por onde que eu ia começar com esse empreendedorismo. E aí quando surgiu também a parte do propósito da Baixada e do turismo, foi aí que eu me lancei.
falei, olha, eu acho que aqui pode ser um bom caminho. E aí eu só, aquele desejo que eu tinha, eu comecei a colocar em prática. E aí eu fui aprendendo na prática, estudando também, né? Que eu sempre gostei muito de estudar. Eu fui estudando alguns empreendedores, o que eles faziam, a parte de marketing. Eu comecei estudando muito marketing, porque marketing, para mim, tinha que ter uma base para eu conseguir captar cliente. Então eu comecei a investir nessa parte de estudo de marketing. E depois, hoje eu tenho aprendido bastante sobre venda, atendimento... E também sobre entender mais negócio, sobre processos, organização. E dali eu comecei. Quando eu fui fazendo, né? Eu fui vendo que foi dando certo, trilhando com o João. E eu continuei e tô até hoje. Mas isso vem muito lá de trás, de eu querer mudar de vida. É um desejo que eu tinha. Hoje já tô bem melhor, graças a Deus. Ainda tô longe do que eu quero, mas eu tô nesse caminho, tô nesse trajeto. Exato. Versão. Então, Jonão, eu acho que empreender não é para todo mundo. Não porque todo mundo não pode, mas é porque as pessoas têm habilidades diferentes, né? Hoje tem uma moda, né? Um movimento assim, muito grande sobre empreender. Mas, por exemplo, eu tenho amigos que são bem-sucedidos no concurso público. E tá tudo bem. Eu tenho amigos que são bem-sucedidos, têm uma carreira muito boa na iniciativa privada. E tá tudo bem. E outras pessoas resolveram empreender. Só que eu penso que a única coisa que pode mudar dramaticamente, né, violentamente a vida de alguém é através do empreendedor. Sim. Porque no Brasil existe um teto, se eu não me engano, é de 30 e poucos mil, que é o concurso público, né? O máximo na carreira, se você passar a sua vida toda estudando, ser um juiz federal, você vai ter um teto financeiro. Né? Se você trabalhar em uma empresa, você também vai ter um teto. Agora, empreender não tem limite. Você pode realmente, algum mês, como você já disse, ter uma dificuldade porque choveu um mês inteiro, ou você pode multiplicar isso infinitamente mais, dependendo da sua dedicação, do seu esforço, da sua capacidade. Obviamente, na Bíblia tem uma parábola que eu acho muito interessante, que é a parábola dos talentos, que diz que o Senhor deu a cada um deles uma quantidade, né? Para deu 5, deu 10, mas deu para cada um de acordo com a sua própria capacidade. Então, se a gente quer receber mais de Deus, a gente precisa ampliar a nossa capacidade também. E é o que você disse, é estudar mais, é se dedicar mais, é buscar mais. Empreendedor, Jonão, geralmente é uma classe que já trabalha muito mais do que a maioria das pessoas. Né, algumas pessoas falam assim, vou empreender para trabalhar menos. E, na verdade, a maioria dos empreendedores que eu conheço trabalham 12, 14, 16 horas. Eu conto ou você conta, né? Né? Mas empreender é um caminho. Nem todo mundo precisa seguir esse caminho. Mas quem decidir seguir está disposto a trabalhar muito mais do que a média das pessoas. Está disposto a fazer muito mais do que a média das pessoas. Mas a recompensa é que poderá viver muito mais do que a maioria das pessoas, né? É o sacrifício e o resultado, né? Porque eu acredito muito nessa questão da resiliência, né? Quanto mais você continua. Porque a gente é acostumado a ver o palco das pessoas, mas a gente não vê o bastidor. Durante muitas trilhas no início, a gente chegava para ter a trilha, tinha pessoas, mais às vezes de 10 pessoas, só que não vinha ninguém. Chegava os guias lá, eu lembro de uma vez... Não, calma aí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Você está falando que já teve um momento, é isso? Que aí. Vocês marcaram uma trilha... Mais de 10 pessoas confirmadas. 10 pessoas confirmadas. E chegou lá, não tinha ninguém. Aí chegou lá no dia da trilha, cheio de expectativas, vamos fazer, e só tava lá só o guia. Você e o guia. Só tava... Na verdade, nesse dia foi o Luiz Fernando e o Augusto, que eu tinha compromisso, e eles dois falaram, pô, João, não veio ninguém. E eu falei assim... E naquela época a gente não cobrava antecipado, né? A gente deixava pagar na hora. Hoje a gente já... Só se tiver vaga. Exatamente por conta desses causos, né? A experiência, né? Traumática ali. Fez vocês acertarem um processo para evitar esse tipo de situação. Mas aí como foi? Fala dessa frustração também aí. Isso acontece, porque assim, a gente no início... ainda mais no início. Hoje a gente está mais conhecido um pouco. Mas no início ninguém conhecia o Trilhando com o Jonão, né? Então as pessoas às vezes olhavam pra gente como
um grupo de trilhas comum. Porque grupo de trilhas existem vários, toda hora surge um novo e tem um diferente. Só que hoje a gente se identifica como uma agência exatamente por se portar como uma agência mais profissional, a gente procura ser o mais atencioso com o nosso cliente, ter o foco nele. Só que nessa época a gente passava uns perrengues assim, absurdos. A gente já teve guiamento para 2 pessoas, 3 pessoas. No início eu mesmo guiei uma pessoa só para a rampa do vulcão, sozinho. Era um cliente que eu tinha, eu falei, não, eu vou fazer para poder divulgar, para poder falar, e fiz um monte de história, fui gravando. Porque foi difícil, tinha vezes que a gente não tinha trilha porque não tinha cliente. Mas a gente não desistiu. Por isso que eu acredito tanto na resiliência. Que quanto mais constante a gente por mais que seja pouco, né, poucas pessoas, no meu caso, no futuro a gente colheu os frutos. A gente começou a colher frutos de um indicar para o outro, aí já teve roteiro que bateu 50 pessoas. Então a gente não pode também achar que quando bate 50 pessoas, tá tudo bem, que a gente pode relaxar que vai ser sempre 50. Não. E é o que eu falava até pros guias. Eu falei, cara, a gente tá aqui hoje batendo 50, mas a gente não pode deixar relaxar, porque amanhã pode não bater nem 5. Então a gente tem que estar sempre em movimento, tá sempre divulgando, sempre falando e vendo as estratégias. Isso lá atrás. E até hoje serve isso também. Então, você disse uma coisa muito interessante, né, Jonão? Não pode comparar, né, o seu palco com os bastidores de ninguém, né? Sim. Então, assim, hoje quem olha, né, o Triângulo com o Jonão, com toda a repercussão, hoje muito difícil alguém que gosta de trilha, alguém que gosta de viagem, né? Aqui na Baixada, muito difícil alguém não conhecer quem é o Triângulo com o Jonão. Mas hoje você está no palco e você tem essa relevância nas redes sociais, na mídia, na TV, mas teve um bastidor, né? Teve dias difíceis, né? Teve momentos que parecia não ter solução, mas aí você, com a sua resiliência, com a sua persistência e acreditando no propósito, na missão, no sonho que Deus gerou no seu coração, você insistiu. E tá só no começo, porque daqui a pouco a gente vai ter franquias do Triângulo com o Jonão pelo Brasil, a viagens para fora. Olha, eu vou fazer um compromisso aqui, olha, publicamente. A primeira viagem, o Jonão já me contou isso, a primeira viagem do Trilhando com o Jonão para o exterior vai ser para Machu Picchu, não é isso? Vou assumir meu compromisso aqui de estar nessa primeira viagem. Olha diante do mundo, tô assumindo um compromisso. Vou pegar esse link desse vídeo, hein? Eu vou com a minha esposa, tá acompanhando esse vídeo, nós vamos para Machu Picchu junto com o Jonão, porque eu tive o prazer de acompanhar as primeiras trilhas aqui em Nova Iguaçu, né, os primeiros lugares, e na primeira viagem internacional estarei lá. Anotado? Então tamo junto, hein? Combinado, hein? Combinado. Então terão viagens nacionais, internacionais, está só no começo de uma linda história que Deus está escrevendo para você. Amém. Jonão, quero te agradecer por ter participado desse podcast. Para a gente finalizar, você é um jovem empreendedor, então eu queria que você deixasse essa mensagem para jovens empreendedores, pessoas que têm um sonho, a sua despedida, sua mensagem final, mas mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo podcast. Eu acho que a mensagem que eu deixo pro jovem empreendedor, para qualquer empreendedor, né, que não desistir do sonho, não desistir, entender o propósito, acho que é crucial para não desistir do sonho e continuar sendo resiliente. E dar o melhor, e buscar parcerias, e se dedicar como nunca. Por mais que hoje, às vezes, não esteja vendo resultados, mas a gente está plantando e colhe. E a colheita é produtiva. Deus, ele é fiel nisso. Então, em tudo que Deus faz, ele é fiel. Então, essa é a mensagem. Não desistir, acho que é o principal foco no empreendedorismo. Muito obrigado. E se você acompanhou esse podcast até esse momento e ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva agora no canal, ative as notificações, compartilha com alguém esse conteúdo que eu tenho certeza, se for importante para você, pode ser importante para uma outra pessoa. Isso ajuda a gente a produzir mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.